Bom dia, meninas. Tá mal usada aqui. Bom dia, meninas. Deixa eu colocar aqui a nossa leitura. Leitura bíblica comentada do dia. Estamos em Josué. Nós vamos ler do 5 ao... nós lemos até o 4. Nós vamos ler até o 8. Publicar. Bom dia, Vivi! Vivi, tenho sentido sua falta, Vivi. Deixa eu fixar aqui o comentário. Bom dia, Kelly. Bom dia, Lu. Bom dia, Leide. A paz do Senhor Jesus, meninas. Vamos aqui já abrir a nossa Bíblia, livro de Josué. Bom dia, amiga. Tudo bem, Sidoca? Como é que você tá, amiga? Tudo bem? E a Verônica, como é que tá? Tem tido notícias? Bom dia, Mi! A paz do Senhor Jesus. Tudo bem, meninas? Sejam muito bem-vindas. Vamos que dar só um tempinho aqui para as meninas irem entrando e a gente já começa a nossa leitura, porque hoje também o texto é um pouco mais extenso. Bom dia! Bom dia, Milka! Seja bem-vinda! Paz do Senhor Jesus! Bom dia, Mi! Isso, com a paz do Senhor Jesus! Bom dia, Fran! Paz do Senhor, tudo bem? Bom dia, Lu! Graças a Deus, que bênção! Esse é o dia que o Senhor fez, então nós estamos alegres, né, pelos feitos do Senhor. Bom dia, Neia! Paz do Senhor, minha gata, tudo bem? Ah, graças a Deus, Sidoca tá se recuperando, graças a Deus. Ela tem uma bebezinha, né? Bom dia, Bárbara, paz do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, Má. Tudo bem? Seja bem-vinda, paz do Senhor Jesus. Isso mesmo, Sidoca, esse é o Espírito. Bom dia. Glória a Deus por esse dia, graças a Deus, Neia. Bom dia, Isabelle, seja bem-vinda. Bom dia, Isa, paz do Senhor Jesus, meninas. Ah, Zizi, paz do Senhor, minha gata, tava sentindo sua falta aqui, viu? Bom dia, bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez, então nós devemos nos alegrar nele, amém? Amém, Isa. Paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor reine sobre nós. É verdade, né, Zizi? Você trabalha. É um pouco mais difícil, né? Mas tá bom. Deus seja louvado por todas as coisas, né? Que bom que hoje é seu dia de folga e você pode estar aqui com a gente. Bom dia, Fran. Bom dia, Lê. Bom dia, mãe. Bom dia, meninas da live. Bom dia. Glória a Deus. Deixa eu avisar aqui para as meninas que a gente já está online, que já começamos a nossa... Já estamos aqui reunidas. E aí a gente começa a nossa leitura, porque hoje temos uma leitura bem mais... um pouco extensa, né? Deixa eu mandar aqui para as meninas, avisando que já estamos por aqui. A Dani, a G. Esperar elas chegar. Tá travado, meninas? Deixa eu ver aqui se a minha conexão tá aqui embaixo, tá? Tá aqui embaixo. Ah, Zizi, seu aniversário hoje. Ai, que bênção, parabéns. Vamos fazer uma oração pela sua vida. Feliz aniversário, minha gata. Que as ricas bênçãos do Senhor, que as águas das fontes superiores, das fontes inferiores, sejam um presente do Senhor para a sua vida, viu? Que nesse dia Ele possa conceder o que deseja o seu coração. Amém? Meninas, tá travado? Vocês estão me ouvindo? Bom dia, Cleciana. Seja bem-vinda. Bom dia, amiga. Milka, minha amiga, seja bem-vinda. DMM Boutique, bom dia. Sejam bem-vindas.
Ai, que bênção, Zizi. É sempre muito bom ter você aqui. Que o Espírito Santo possa falar poderosamente ao seu coração nesta manhã, viu? É o que nós estamos esperando isso. Que o Senhor fale conosco, né? Santos, Tiago, seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Meninas, vamos lá fazer a nossa oração? Bom dia, Má. Paz do Senhor Jesus. Conceição, seja bem-vinda. Ai, que bom. Então tá bom, vocês vão me sinalizando, tá? Se der uma travada, vocês vão me sinalizando. Bom dia, amiga! Minha amiga Dani já tá quase nos dias de ganhar neném, né? Já tá bem pertinho. Vamos orar por ela também, para que nesse finalzinho de gravidez corra tudo bem, né? Que ela possa ter um parto abençoado, segundo aquilo que deseja o seu coração, viu, amiga? Bom dia, Mica. E sua filha, Mica, como é que tá? Manda mensagem aqui pra gente. Bom dia, Kenzo. Seja bem-vindo, gatão. Deus abençoe sua vida. Paz do Senhor Jesus. Meninas, Bíblias abertas, Josué 5 ao 8, vamos ler hoje, tá bom? Vamos fazer uma oração. E vamos fazer a leitura. Amiga, bom dia! Senti sua falta ontem. Elisângela, minha amiga, seja bem-vinda para o Senhor Jesus. Como é que estão todos aí, amiga? Manda um beijão para todo mundo. E vamos marcar o nosso café, amiga. Bom dia, Vandão Borba. Seja bem-vinda, paz do Senhor Jesus. Meninas, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por este tempo e pedir para que o Espírito Santo possa hoje vir sobre nós e falar conosco de uma forma poderosa. Amém, meninas? Bom dia, Eliana. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, Mica. Ontem nós oramos por ela também. Graças a Deus, que bênção. Deus é fiel e ela vai continuar assim, sem febre, em nome de Jesus. Graças a Deus, amiga, a gente está com tanta saudade. A gente estava comentando essa semana que passou que a gente precisa marcar de nos encontrarmos, porque a gente sente tanta falta, né? Nossa vida tem sido tão corrida, mas a gente precisa parar para valorizar as alianças que o Senhor proporcionou na nossa vida, né? Que nos fazem tão bem. Vocês são essa família que nos fazem tão bem, amiga. Deus abençoe vocês, viu? Vamos fechar os olhos, meninas, e vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele possa nos trazer uma revelação do coração do Senhor. Amém? Amém, Mica. Deus é bom o tempo todo mesmo. Glória a Deus por isso. Vamos orar, meninas. Fechem os seus olhos. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu favor. Obrigada por tudo quanto o Senhor nos tem feito. Obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigada pelo pão de cada dia, Pai. Obrigado porque as Tuas misericórdias, elas têm nos cercado dia após dia. Tem se renovado nas nossas vidas e nós Te agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Muitas das vezes não somos merecedoras, Pai, mas nós conseguimos enxergar as Tuas mãos nos mínimos detalhes em nossa vida. E nós somos gratas a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Nós Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, por tudo aquilo que nós temos cometido contra Ti ou contra os nossos irmãos, quer por pensamentos, por palavras ou por obras. Que o Senhor possa nos perdoar e nos alinhar, Senhor. Nos revela se existe em nós algum caminho mau, alguma coisa que não Te agrada, Senhor. Nos mostra e nos alinha, nos reposiciona, para que a Tua luz possa brilhar em nós e que a palavra do Senhor em nossa vida venha a ser verdade. Que nós possamos andar numa vida de verdade e não de engano, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos revela a Tua vontade para as nossas vidas. Abençoa a nossa casa, os nossos filhos. Abençoa cada uma das Tuas filhas que aqui está, Senhor. Esperando de Ti uma palavra, sedentas por ouvir a Tua voz, por aprender mais de Ti, por Te conhecer mais, Pai.
Estamos aqui nos aprofundando no conhecimento do Senhor. Queremos saber mais quem Tu és, porque somos Tuas filhas e carregamos, Senhor, a Tua imagem e semelhança. Nos faça mais parecidas contigo, Pai. Nos leva para mais perto de Ti, Senhor. Nos ajuda, nos reposiciona na Tua presença. Que o Teu Espírito Santo possa ser para nós nesta manhã um bálsamo. Possa trazer respostas para o nosso coração. Fica conosco, Senhor, assuma o governo dessa live. Que tudo seja para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai. Revela em nós, Senhor, a Tua vontade. É o que nós pedimos e Te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, Vanice, seja bem-vinda, minha gata. Deus abençoe sua vida. Vamos lá, meninas, começar a nossa leitura. Êxodo. Oh, meu Deus, olha, a gente já avançou e eu tô querendo voltar para Êxodo. Josué, capítulo 5, nós vamos ler o 5, 6, o 7 e o 8. Amém, meninas? Vamos lá? A circuncisão dos israelitas em Gilgal. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate-Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veria a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde há leite e mel, com fartura. Assim, em lugar deles colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empurrando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa, nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias.
7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma até o dia em que eu ordenar, então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia, também rodearam a cidade uma vez, e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram num lugar fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje.
Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Meninas, risquem aqui esse versículo 26. Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo porá a sua... Estão me ouvindo? Vocês estão por aí, meninas? Deu uma travada por aqui. Estão me ouvindo? Grifem aqui, ó, esse versículo 26 do capítulo 6, tá bom? Nós vamos ver essa palavra se cumprir ali na frente, tá? Então vocês marquem esse texto aqui, porque depois nós vamos voltar nele. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Mas os israelitas, capítulo 7, foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zirim, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai se puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. E disse então Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores de sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifiquem o povo. Diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel.
Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas, com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então Josué, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que pertence até hoje. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e o seu rei o que fez com Jericó e o seu rei. E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite com a seguinte ordem: atenção! Preparem uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela. Fiquem todos alerta. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem, como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: estão fugindo de nós, como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, a entregará em suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou. Atentem bem para as minhas instruções. Então Josué os enviou. Eles foram e ficaram de emboscada entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué, porém, passou aquela noite com o povo. Na manhã seguinte, Josué passou em revista os homens, e ele e os líderes de Israel partiram à frente deles para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram, aproximaram-se da cidade pela frente e armaram um acampamento ao norte de Ai, onde o vale os separava da cidade. Josué pôs de emboscada cerca de 5.000 homens entre Betel e Ai, a oeste da cidade. Os que estavam no acampamento ao norte da cidade e os que estavam na emboscada a oeste tomaram posição.
Naquela noite, Josué foi ao vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todos os homens da cidade se apressaram. Levantaram-se logo cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local de onde se avista a Arabá. Ele não sabia da emboscada armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel deixaram-se perseguir por eles e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai foram chamados para persegui-los. Eles perseguiram Josué e foram atraídos para longe da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai e em Betel. Todos foram atrás de Israel. Deixaram a cidade aberta e saíram em perseguição de Israel. Disse então o Senhor a Josué: estende a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade. Josué estendeu a lança na direção de Ai, e assim que o fez, os homens da emboscada saíram correndo da sua posição, entraram na cidade, tomaram-ne e depressa a incendiaram-na. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu, não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiram para o deserto se voltam contra os seus perseguidores. Vendo Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta subia fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados, tendo os israelitas dos dois lados. Então os israelitas os mataram, sem deixar sobreviventes nem fugitivos, mas prenderam vivo o rei de Ai e o levaram a Josué. Israel terminou de matar os habitantes de Ai no campo e no deserto, onde os tinha perseguido. Eles morreram ao fio da espada. Depois disso, todos os israelitas voltaram à cidade de Ai e mataram os que lá haviam ficado. 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Era toda a população de Ai. Pois Josué não recuou a lança, até exterminar todos os habitantes de Ai. Mas Israel se apossou dos animais e dos despojos daquela cidade, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Josué. Assim Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo monte de ruínas, um lugar abandonado até hoje. Enforcou o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirasse o corpo da árvore e que o atirassem à entrada da cidade. E sobre ele ergueram um grande monte de pedras que perdura até hoje. Então Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Ali, na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com os seus líderes, os seus oficiais e os seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que a carregavam. Metade do povo estava em pé, defronte do monte Gerizim, e metade defronte do monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo o que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Amém, meninas?
Vamos voltar aqui no texto, né? Que é Josué capítulo 5. E eu vou começar falando com vocês a respeito das coisas que vão se perdendo no meio do caminho, né? A gente observa aqui no texto, ele fala a circuncisão dos israelitas em Gilgal. O que aconteceu com o povo de Israel? Antes de sair do Egito, Deus deu uma ordem para os israelitas, né, para Moisés, que fossem circuncidados todos os homens. Essa era a ordenança do Senhor. Acontece que quando eles saíram do Egito e eles ficaram todo aquele tempo lá no deserto, os jovens, as crianças que foram nascendo e foram crescendo, deixou-se de observar a circuncisão. E aí os que foram nascendo depois não foram circuncidados. Isso foi se passando. Quando chega aqui, perto de entrar já, de tomar posse da terra prometida, de se estabelecerem na terra prometida, o Senhor lembra Josué e fala para Josué que ele deveria fazer facas e circuncidar os homens, porque aquela prática havia se perdido. Os homens que saíram do Egito saíram circuncidados, mas aquele exército que cresceu no deserto e que estava ali diante do Senhor para dar continuidade àquela história, eles não haviam sido circuncidados. E aí eu quero falar com vocês, meninas, a respeito das coisas que se perdem no meio do caminho. Os ensinamentos que se perdem ao longo do tempo, conforme vai passando o tempo. Tem um texto que nós já lemos ele antes, e mais para frente nós vamos ler, lá no livro de Provérbios, em outros lugares nós vamos ler, o Senhor dizendo assim: não remova os limites deixados por seus pais. Não remova os limites que foram deixados para vocês. Mas é que ao longo do tempo nós vamos removendo esses limites. Olha só, a gente vê como nesse tempo as coisas eram consideradas, o pecado era considerado algo terrível. Era punido apedrejado, era lançado fora da cidade, era queimado, como nós vemos aqui. O pecado não era tolerado de forma alguma. O pecado impedia o povo de ser abençoado por Deus, e eles, de hipótese alguma, eles se recusavam viver fora da bênção de Deus. Então eles tiravam o pecado do meio deles. Quando aqueles que observavam as leis do Senhor, né, meninas? Porque aqueles que se deixavam levar pela ganância, pela cobiça, né? Pelo seu mau coração, pela má inclinação do seu coração, colocava em risco aqueles que estavam caminhando em direção ao propósito de Deus. Então, quando eles descobriam, eles tiravam, eles arrancavam. O que Deus dizia? Eliminem o mal do meio de vocês, porque o mal vai impedir vocês de alcançar a bênção do Senhor. Então, quando eles descobriam, eles não toleravam. Mas o que acontece hoje em dia é que nós temos sido tolerantes, muito tolerantes com o pecado. Às vezes a gente olha um texto como esse e diz assim: tadinhos. Nossa, mas tadinho de Acã. Só porque ele pegou uma capa, só porque ele pegou um pouquinho de prata, só porque ele pegou um pouquinho de não sei o que e escondeu debaixo da terra, da tenda dele. Só por causa disso, os seus filhos, as suas filhas, os seus gados e toda a sua tenda vai ser destruída. Só por causa disso, tadinho. Não é? Às vezes não sobe um sentimento desse no nosso coração. Mas sabe o que acontece, meninas? Por causa dessa pequena coisa, é só uma capa. São gramas de prata. Gente, isso não vai mudar a vida de ninguém. Isso trouxe maldição para o povo de Israel. Isso impediu o povo de ser abençoado. Isso trouxe morte.
trouxe morte para os guerreiros israelitas. Então, meninas, nós devemos ter cuidado com aquilo que a gente tolera, com aquilo que Deus já mostrou que não pode fazer e que a gente está removendo o limite. Deus está dizendo assim, olha, é aqui. E a gente fala assim, tadinho, não é tudo isso também. A gente pode vir um pouquinho para cá. Não tem problema. Tadinho, ele é pequenininho, não sabe o que ele está fazendo. Meninas, removam o mal no meio de vocês. E o que Deus vai dizer? Santifique o povo. Deus não anda com pessoas, Deus não anda ao lado, a presença não anda ao lado do pecado. O pecado nos afasta da comunhão com o nosso Deus. Então, gente, deu uma travada aqui, meninas, vocês estão me ouvindo? Deu uma travada aqui. Então não adianta a gente pensar que vai ser abençoado, né? Que a gente vai ser abençoado vivendo uma vida de pecado, uma vida tolerante, né? Que ninguém tá vendo. Qual é o problema de fazer? Ninguém tá vendo. Nossa, mas ninguém tá ouvindo. Eu só faço isso na minha casa, né? Eu faço isso só na minha casa. Eu grito, falo palavrão e tudo, mas é só na minha casa. Eu bebo, mas é só na minha casa. Não faço isso fora da minha casa. Mas olha só o que Deus falou para Josué. Deus vê todas as coisas, meninas. Não adianta a gente achar que Deus, ele está com seus olhos fechados e que alguma coisa passa desapercebido dos olhos dele. Josué fala assim, venham todas as tribos, a tribo que o Senhor escolher vai vir à frente. Josué não sabia, mas Deus sabia, e a tribo de Judá foi a escolhida. Venham os clãs para cá, e a família que o Senhor escolher vem à frente. A família de Zinri foi a escolhida. E aí eles vieram à frente. E aí o homem a homem foi passando. Quando chegou em Acã foi o escolhido. Por quê? Porque ninguém esconde nada de Deus. Nós podemos esconder do nosso marido, nós podemos esconder dos nossos filhos, nós podemos esconder dos nossos líderes, mas de Deus ninguém se esconde. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão como chamas de fogo. Eles estão sobre a terra, como chamas de fogo, olhando para todos nós que estamos aqui. Ele conhece a divisão de alma e de espírito. Ele sonda o nosso coração. Não adianta viver uma vida de aparências, meninas, de que somos o que não somos, porque Deus conhece a verdade sobre nós. Verdade que muitas das vezes nós tentamos esconder dos outros, mas Deus conhece e de Deus ninguém zomba. Deus, ele vai trazer à tona. Olha só que o versículo que está lá em Provérbios que diz: tudo que está debaixo do céu não está encoberto aos olhos do Senhor. E um dia ele vai trazer à tona, quer seja bom, quer seja mal. Um dia ele vai descobrir. Tem pessoas que vivem uma vida de aparência achando, uma vida de engano, achando que Deus não vê, ou que Deus vê e não fez nada até agora, que ele vai ser tolerante. Ele não vai ser tolerante. É tempo de nos santificarmos. Nós nos colocamos diante do Senhor dizendo: Senhor, eu quero renovar a aliança com o Senhor. Mas essa aliança tem que ser de verdade. Nós não podemos nos deixar corromper por uma capa, por um bocado de prata, por uma estatueta, por aquilo que o outro tem e que a gente não tem, mas que a gente gostaria de ter, né? Nós não podemos permitir que os nossos olhos se corrompam diante dessas coisas, porque são coisas que vão trazer destruição para a nossa vida, para a nossa casa e para a igreja onde você está congregando. Então, que nós possamos viver uma vida diante de Deus, meninas, santificada. Porque naquele grande dia,
Não pense que os olhos do Senhor vão tolerar. As pequenas coisas, as coisas que a gente diz assim, tadinho, é só isso. Gente, mas precisa tudo isso só por causa disso. Precisa, meninas. O nosso problema, nós temos deixado de ser mais abençoadas, de vivermos essa vida abundante que o Senhor nos prometeu, porque muitas das vezes nós temos sido tolerantes com aquilo que o Senhor disse que não é para nós sermos tolerantes. E a presença de Deus precisa caminhar junto de nós. Porque é só a presença de Deus que faz a diferença na nossa vida. Agora imagine uma vida sem a presença de Deus, porque o pecado afasta a presença de Deus. Agora imagina viver uma vida sem a presença de Deus, achando que carrega a presença de Deus. Vai cair lá em Sansão. Sansão achava que tinha a presença de Deus, mas já tinha perdido. Achava que era homem de Deus, mas já não era mais. A presença já não era mais com ele. A presença de Deus já não era mais com ele. O que aconteceu? Ele foi preso, levado preso na presença dos seus inimigos. Quando a presença de Deus não caminha conosco, meninas, nós somos presa fácil para o nosso inimigo. E esse não é o desejo do coração do Senhor. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Não se deixe seduzir pelas coisas deste mundo. Não se deixe seduzir por uma capa, por um bocadinho de prata. É só um pouquinho. Esse pouquinho vai trazer maldição sobre a sua vida. Caminhe debaixo da bênção, porque tudo que você precisa, o Senhor pode dar a você. Ele é dono de tudo, dono de todas as coisas. Não há nem em cima no céu, nem embaixo na terra, o que não pertença ao Senhor. Não se deixe seduzir pelas coisas deste mundo. O que você quer, peça a Deus. Exatamente, Deus há de trazer juízo a tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, se seu coração deseja algo, peça ao Senhor, seu Deus. Ele é dono do ouro, ele é dono da prata e ele tem desejo de abençoar os seus filhos com o que há de melhor na terra. Olha o que ele separou para o povo de Israel, para a nação escolhida, para o povo eleito. Eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. Vocês vão ter fartura. Por quê? Porque o desejo de Deus é nos abençoar, é nos dar o de melhor. Então, por que nos deixar seduzir por aquilo que existe no mundo? Se o nosso Deus tem o que há de melhor preparado para aqueles que são seus. Então, guarde o nosso coração, meninas. Não permita que as coisas venham se perder ao longo do caminho. Viva uma vida de obediência ao Senhor. Sim, o Senhor tem mostrado para você que existe algo que você precisa voltar a praticar. Volte a praticar. Jejum. Lembra, você era tão aplicada na obra do Senhor. Fazia jejum, vivia em oração, lia a Bíblia. E quanto tempo faz que você não para ler a Bíblia? Só você e Deus e buscar do Senhor uma revelação pessoal. Que você colocava o seu louvor e você louvava ao Senhor, colocava lá o seu playback. Independente se estavam ouvindo ou não, se tinham plateia ou não, mas você entregava ao Senhor o seu louvor e você deixou de fazer. Talvez você era daquelas pessoas que quando via um necessitado ajudava. Hoje você acha que já tem bastante gente ajudando e que ninguém precisa da sua contribuição. Quando alguém precisava de uma palavra de ânimo, você estava sempre lá para trazer uma palavra. Mas hoje você acha que já tem muita gente fazendo isso e você tem deixado de fazer. Não remova os limites, faça aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Não seja tolerante com o pecado, não ande em desobediência. É tempo de santificação, meninas. É tempo de trazer de volta a presença do Senhor para as nossas vidas, para dentro da nossa casa. É essa presença que vai fazer a diferença entre nós. Amém, meninas? Por torre de guarda te pus sobre o meu povo, por fortaleza, para que soubesse e examinasse o seu caminho. É verdade, o Senhor sempre nos coloca
O Senhor sempre nos encontra no caminho para nos reposicionar. Lembra o que ele fez com Agar? Lembra quando ele fez com José? Quando no meio do caminho ele se perdeu. Quando Agar já desistiu no meio do caminho, o Senhor nos encontra para nos reposicionar. Ele encontra o nosso coração. Ele é desejo dele nos abençoar, meninas. Sim. Agora nós vamos avançar um pouquinho, né? Porque a gente já percebeu que nada fica em oculto nos olhos do Senhor. O Senhor é um Deus que revela. O Senhor revela a verdade sobre nós mesmos e a verdade sobre o nosso coração. A verdade sobre quem somos. Ele conhece a nossa verdade. E aí, a Bíblia diz que Moisés, Jericó, que Josué tem um encontro com um homem em pé, empunhando uma espada. E aí ele pergunta para esse homem: você é por nós ou pelos nossos inimigos? Olha, eu achei tão interessante essa pergunta, porque às vezes nós nos aproximamos de pessoas que não são por nós, são pelo nosso inimigo. E a gente faz aliança com essas pessoas. Olha o que Josué foi observar. Olha a pergunta que ele foi fazer para o homem: você é por nós ou por nossos inimigos? Quantas alianças às vezes a gente faz e que não traz nenhum benefício para a nossa vida? Quantas vezes nós criamos amizades que não nos constroem em nada? Muito pelo contrário, se junta para falar mal, nos faz pecar com espírito de fofoca, com espírito de engano. E quando a gente vai ver, a gente já está junto, murmurando, reclamando, insatisfeita, pondo em dúvida a palavra que o Senhor colocou. Porque a gente não observa se as pessoas, se as alianças, se as pessoas que estão se aproximando de nós são por Deus ou são pelo nosso inimigo. Porque a gente aprendeu o quê? Que Deus tem um plano, mas o inimigo tem o quê? Uma cilada. Ele sempre tem uma cilada. Então, se ele não pode nos seduzir por coisas desse mundo, ele pode às vezes nos seduzir por conta de uma amizade. Olha, mais pra frente a gente vai ver Acabe e Josafá, uma aliança com uma pessoa que não era por Deus, era pelo inimigo. E olha só o que o povo padeceu. Meninas, às vezes a gente não presta atenção em coisas que são pequenas e é justamente por aí que o inimigo vai entrar. O inimigo, ele lança pessoas que são ladras do nosso tempo. Quem nunca conheceu alguém que foi ladra do tempo? Não tinha nada a agregar, mas roubava o seu tempo. Quem nunca conheceu alguém assim? Então nós precisamos estar atentas para as alianças, para as pessoas que têm se aproximado de nós. Devemos ter essa mesma sensibilidade, sabedoria de Josué. Quando se aproxima de nós, nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, é de ti ou vem mandado do nosso inimigo? É por ti ou pelo nosso inimigo essa amizade? Nos guarda, Senhor, nos livra, Pai. Tem pessoas que às vezes entram dentro da nossa casa, que a gente abre as portas para entrar, põe defeito em tudo. Por que você põe assim? Ah, mas se eu fosse você não fazia assim não. Ah, por causa disso. Ai, nossa, mas seu marido chega tarde, hein? Todo dia ele chega tarde assim. Nossa, mas essas crianças desobedientes. Nossa, mas você faz tantas vontades dessas crianças. Meninas, em nome de Jesus, tira do meio de vocês. Corta isso. Tenha sensibilidade, pergunta para o Espírito Santo: isso aqui é por ti ou pelo nosso inimigo? Tem pessoas que quando toca a campainha, seu coração já se tranca, nem abre a porta. Ah, mas é por educação. Ah, mas não tem problema, né? Vou deixar. Corta, eliminem o mal do meio de vocês, fecha as portas. Sabe por quê? O inimigo, ele não tem dó não, gente. O inimigo, ele não tem dó. Se precisar destruir seu filho, ele vai destruir.
Se precisar destruir sua vida, ele vai destruir. Se precisar destruir seu marido, ele vai destruir. Não importa quem ele usa para alcançar os objetivos dele. Nós precisamos, meninas, dessa autoridade, dessa ousadia que tinham os nossos antepassados. De fechar a porta e falar assim, olha, hoje eu estou muito ocupada, não posso falar com você. Outra hora a gente se fala. Fecha a porta. Porque o inimigo não vai ter dó de entrar na sua casa e destruir tudo. Mas que você receba hoje a ousadia do Espírito, a autoridade do Espírito para fechar as portas para aqueles que abrem o seu coração para serem instrumentos de Satanás e minar aquilo que tem dentro da sua casa, minar o seu coração, pôr em dúvida aquilo que o Senhor tem plantado no seu coração, sonhos e planos. Preste atenção em quem você tem aberto a sua boca para falar, para contar os seus projetos, para abrir o seu coração contando os seus sonhos. São enviados do inimigo para conhecer as suas estratégias e você tem aberto seus tesouros. Guarda o seu coração, guarda a sua boca, esteja atenta. Que os seus olhos sejam abertos hoje em nome de Jesus. Que os nossos olhos sejam abertos hoje, meninas. E que possamos fechar todas as brechas em nome de Jesus. Para que a bênção do Senhor nos alcance. Para que a presença do Senhor caminhe conosco. Amém, meninas? Vamos avançando aqui. E a gente vê que Acã é o escolhido, que ele sofre, né? Ele paga pelo seu erro. Ele e toda a sua família. Porque nós carregamos, meninas, a maldade, sabe? Se a gente não pedir, Senhor, interrompe em mim esse ciclo. Interrompe em mim esse ciclo, Senhor. Isso vai se perpetuar. Arranca o mal pela raiz. O que o Senhor falava, né, que a gente já aprendeu? Elimine o pecado do meio de vocês. É para eliminar. Eliminar o pecado do meio de vocês. É para lançar fora. É para arrancar da raiz. Nós não devemos flertar com o pecado achando que a gente tem condição de lidar com ele. Nós não temos, meninas. Elimine de uma vez por todas. E aí a gente vai ver o Senhor abençoando Israel. Quando eles cercam as muralhas de Jericó. E nós vemos o favor de Deus. Ali na vida de Raabe, da sua família, daqueles que estavam dentro da sua casa. Eles foram poupados, foram resgatados e foram abençoados. É a escolha da nossa vida. É a decisão da nossa vida. Às vezes a gente fala assim, mas eles são o meu povo, eu não posso trair eles. Mas eles vão ser destruídos. Aí a decisão é sua, se quer ir com eles ou se quer salvação para sua casa. A decisão é sua, se quer escolher ir com eles ou mudar a sua vida. Ou mudar a sua postura. Ou viver uma vida diferente daqui por diante. Raabe e a sua casa escolheram viver uma vida diferente. Um caminho diferente. Seguiam um Deus que eles nem conheciam, mas eles ouviam falar dos grandes feitos do Senhor. Não duvidaram no seu coração e escolheram por viver uma vida diferente. A decisão sempre vai estar nas nossas mãos, meninas. Deus, ele é reagente. A decisão sempre vai estar nas nossas mãos. Ou a gente decide ser destruído com os outros, ou a gente decide viver uma vida diferente que agrada a Deus. Raabe podia falar assim, eu sou prostituta, gente, essa é a realidade da minha vida. Entendeu? Então, salva a minha casa. Salva os meus pais, salva os meus irmãos, salva a minha família, salva eles. Essa é a condição da minha vida, eu sou prostituta, quem é que vai querer se importar comigo? Mas ela disse, não, eu não sou, eu estou. Isso aqui é provisório, essa situação que eu vivo, ela não é permanente. Esse não é o desejo do meu coração, eu quero ser diferente. Eu não sou diferente hoje porque eu não tenho escolha. Não tem jeito de eu ser diferente. Mas na primeira oportunidade que eu tiver de ser diferente, eu vou ser. E Deus conhece o nosso coração. Lembra que a gente começou abrindo, falando que o Senhor conhece o nosso coração, a verdade sobre nós mesmos. E ela se incluiu nisso. Ela falou assim, salva a minha vida e salva a minha casa. Porque eu desejo viver diferente. E Deus deu para ela a oportunidade de ser diferente. Deus é reagente. O que deseja o seu coração?
Ah, eu tenho vontade de ser diferente. Mas aí o Senhor dá uma oportunidade de ser diferente. Nós estamos fazendo o quê? As mesmas coisas que fazíamos antes. E a gente fala, Senhor, eu quero ser diferente. Aí Deus dá uma oportunidade. E a gente, ao invés de agarrar a oportunidade, nós fazemos como meninas. Voltamos a fazer as mesmas coisas de antes. Então, a verdade é que nós não queremos ser diferentes. Porque é confortável para nós ser exatamente do jeito que somos. Porque quando nós queremos ser diferentes, nós tomamos atitudes diferentes. A conversão é o que é? O que é a conversão? É andar no sentido contrário daquilo que você está andando. Se você anda para cá, a conversão você vai andar no sentido contrário. Não adianta você querer uma conversão andando no mesmo caminho, você não vai alcançar. Você não vai alcançar resultados diferentes. Você não vai colher coisas diferentes. Andando no mesmo caminho, buscando conversão. Você precisa se posicionar num caminho diferente. Andando num caminho diferente. Para que você colha resultados diferentes. Amém, meninas? Tá ruim, mas tá travado? Vocês estão me ouvindo? Tá ruim a internet aí, meninas? Vocês estão me ouvindo? Nós já estamos encerrando aqui. Estão me ouvindo. Amém, meninas. A Isa colocou que a internet aqui tá horrível. A minha internet tá horrível. Então bênção. Tá bom então, meninas. Então a gente precisa observar aquilo que o Senhor tem falado para nós. E olha o que vai acontecer na renovação da aliança. Josué procurou observar todas as ordens, as instruções que Moisés havia deixado para eles naquele monte, né? Todas as palavras da lei. Josué cuidou de levantar o altar como Moisés havia dito, um altar de pedras não lavradas. Um altar de pedras que não havia experimentado nenhuma ferramenta de ferro. E eles ofereceram ao Senhor um sacrifício, um altar, um holocausto e sacrifícios de comunhão. Comunhão. Eles ofereceram ao Senhor. Senhor, nós estamos juntos. Senhor, nós estamos conectados. Senhor, nós estamos em comunhão. Senhor, nós estamos unidos contigo e este é o nosso altar de adoração, Senhor. Eles observaram as ordenanças do Senhor. Separaram as tribos conforme o Senhor tinha orientado eles. Algumas tribos para o monte Gerizim, algumas tribos para o monte Ebal, né? E eles separaram as tribos conforme o Senhor tinha ordenado. E o povo de Israel foi abençoado. Ali Josué leu a lei do Senhor para todos aqueles que estavam ali. O que é que nos faz caminhar numa vida de retidão, de obediência, de observação às leis de Deus? É a palavra do Senhor. Nós precisamos observar a palavra do Senhor. Nós precisamos ler a palavra do Senhor. Olha o que Josué fez. Ele leu todas as palavras da lei. A bênção e a maldição. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado, que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Nós precisamos observar a palavra do Senhor. É através dela que nós vamos andar no caminho do Senhor, nos princípios do Senhor, nas leis do Senhor, na vontade do Senhor, observando a sua palavra. Observando a sua palavra. Né? Tem um versículo que fala, como pode um mancebo observar os seus caminhos, não me lembro agora,
Mas a Bíblia fala assim que como que ele vai conseguir isso? Observando as leis do Senhor, lendo a palavra do Senhor. Mas às vezes a gente não quer se comprometer. Quando a gente olha um livro, gente, olha o tamanho desse livro. Olha, a gente olha e fala assim, ah, não, gente, ai, ela é grande demais para me ler. Nossa, só de olhar o tamanho dela já me dá preguiça de ler. E aí a gente não quer se aprofundar na palavra, a gente vai para a igreja e fica só recebendo daquilo que vem do altar e a gente não tem a iniciativa de nos aprofundarmos por conta própria. Meninas, nós nos posicionamos para ler ela em 1 ano. E nós vamos ler em 1 ano a palavra do Senhor. Não importa quanto tempo você leve, talvez você leve 2, 3, mas que você observe, que você tenha o desejo de mergulhar na lei do Senhor. Ela que vai nos instruir, que vai nos manter no caminho. Nós precisamos desejar a lei do Senhor, conhecer o Senhor através da sua palavra. Ela é o alimento para a nossa vida. E era isso que Moisés estava dizendo, lendo as palavras do Senhor. É aquilo que ia orientar eles. Era a palavra do Senhor que ia trazer alimento para a vida deles. Ia nos manter em obediência. Mas nós somos humanos, nós pecamos assim como Israel pecou. Às vezes eu ouço tantas pessoas falando assim, aquele povo de Israel era um povo terrível. Povo que caminhava em desobediência. Mas e nós, meninas? E nós? Somos iguais porque somos humanos, somos seres, não somos perfeitos, em nós não existe perfeição. A Bíblia diz que perfeito é só o Senhor, mas nós procuramos caminhar uma vida de integridade junto ao Senhor. Se esse for o desejo do nosso coração, o Senhor vai nos conduzir numa vida de propósito. O Senhor vai nos separar, vai nos chamar. O Senhor já nos separou como povo escolhido. E aí, não tem cidade fortificada que aqueles que carregam a presença de Deus não possam derrubar. Não existe cidade fortificada que Deus não tenha uma estratégia para destruir essa cidade. Olha só a estratégia que Deus deu para Josué, para a cidade de Jericó. Vocês vão rodear uma vez, calados. Vão voltar para a tenda. 6 dias vocês vão fazer isso. Mas no 7º dia, vocês vão fazer diferente. Vocês vão tocar a trombeta, rodear 7 vezes e vão dar um grito. E todo o muro vai cair. Para a cidade de Ai, Deus deu uma estratégia diferente. Faça uma emboscada de um lado da cidade e se apresentem do outro. Façam o povo perseguir vocês até o deserto. Quem estava acampado desse lado da cidade vai entrar e vai tomar posse. Então não existe inimigo que aqueles que estão conectados com Deus, com aqueles que andam em comunhão com Deus, que o Senhor não tem uma estratégia para destruir. Amém, meninas? Recebam essa palavra em nome de Jesus. Seu inimigo tem se apresentado maior que você? Lembra do que o Senhor já falou, não importa que ele é maior que você, não importa que eles tenham armas maiores que a de vocês, não importa que os muros dele caibam uma casa, de tão largos que eles sejam. Deus tem estratégia para destruir o inimigo. Deus tem estratégia para destruir o inimigo, sem nem precisar lutar. Que em Jericó eles nem precisaram lutar, o muro caiu e eles não precisaram nem cutucar o muro. Não precisaram levantar uma ferramenta para derrubar o muro. Deus derrubou para eles. Deus derrubará para você, meninas. Para vocês, todas vocês. Se nós estivermos vivendo uma vida de santidade, de integridade, de comunhão com Deus, não há quem nos possa resistir. A palavra do Senhor diz que nenhuma ferramenta preparada tem força para destruir aqueles que estão conectados com Deus, em comunhão com Deus. Não existe ferramenta que possa nos destruir. Amém, meninas? O valente caminha na nossa frente. O valente caminha na nossa frente. O criativo, o homem de guerra, aquele que criou todas as coisas, ele tem estratégias, ele é extremamente criativo. Amém, meninas? Deus abençoe vocês. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Não tenham medo de avançar.
Não tenham medo de confessar o pecado diante do Senhor, mas fala rasgado mesmo. Conta tudo para Ele, porque para Ele não vai ser nenhuma novidade. Mas conta você, que às vezes a gente fala assim, mas o Senhor já conhece meu coração, mas conta para Ele. Conta para Ele, se abre para Ele, abre todo o seu coração, conta tudo para Ele, os sentimentos que têm invadido o seu coração, os pensamentos que têm entrado na sua mente, conta tudo para Ele. Faça uma aliança com Ele, entre numa comunhão com Ele, ofereça sacrifícios de comunhão e você vai ver o Senhor abrindo a sua mente. Quando você abrir a Bíblia, o Senhor vai revelar para você coisas que estão ocultas, vai te fazer entender. O Senhor vai dar estratégias para lidar com essas situações dentro da sua casa, com a sua família, as situações do seu emprego, coisas, seus projetos que não avançam porque você não sabe como fazer. Deus vai dar clareza para tudo. Para aqueles que andam em Deus, eles não ficam confundidos. Deus tem sempre uma estratégia. Deus tem sempre um caminho novo. Deus tem sempre coisas extraordinárias. Que vocês possam viver isso, meninas. Que nós possamos viver isso em nome de Jesus. Amém, meninas? Sim, é intimidade, amiga. Eu falo assim, olha, eu não quero mais que vocês sejam meus servos. Eu quero que vocês sejam meus amigos. Eu quero contar os meus segredos para vocês. Eu quero contar as coisas. Eu quero abrir meu coração para vocês. E vocês são meu povo, eu quero ser amigo de vocês. Gente, ter um amigo como o Senhor nosso Deus, não é para qualquer um não, gente, né? Oi, Alice, gostaria de saber se você tem o cronograma completo. Perdi alguns dias e gostaria de colocar em dias. Amém, eu vou providenciar, na verdade já era para ter providenciado e postado aqui para vocês, mas eu vou providenciar, tá bom, Alice? Aí eu vou postar lá, você baixa, eu vou providenciar em forma de e-book, e aí vocês podem já baixar e já fazer, e pegar o cronograma, tá bom? Mas lá no meu feed tem o cronograma. É só você ver a capinha, né, com a leitura diária. Eu tenho as leituras que às vezes a gente não conseguiu fazer live porque eu fiquei internada, mas tem todas as leituras dos dias, tá bom? Deus é tudo, Ele nos aceita com os nossos medos e imperfeições, exatamente. Deus nunca pediu que fôssemos perfeitos, né? Ele sempre pediu para que nós andássemos em dependência e obediência a Deus. A obediência agrada a Deus. Né? Por nada, Alice, Deus abençoe sua vida. Meninas, vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais esse tempo, por essa palavra que Ele tem derramado ao nosso coração, que o Senhor possa continuar nos instruindo acerca da palavra, né? Que Ele é o único que ama aqueles que para o homem não tem valor. Ele não despreza, sabe por quê? Porque o mesmo preço que foi pago por mim, que às vezes acho que tem algum valor, foi pago por aquele que eu julgo que não tem nenhum valor. Nosso valor é diferente do valor de Deus. A nossa percepção de valor é diferente da percepção de valor que Deus tem. Aquele que é totalmente improvável, que a gente fala assim, nossa, igual Natanael, né? Nossa, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque a nossa percepção de valor é diferente da percepção de valor que Deus tem. Aquele que a gente olha e fala assim, nossa, nunca vai ser nada na vida, Senhor. De repente a pessoa explode, você fala, como que aconteceu isso? O que aconteceu com essa pessoa? É Deus. Porque Deus escolhe quem Ele quer e faz da vida daqueles que se dispõem a viver, que se colocam na presença do Senhor. O Senhor faz o que Ele quer, Ele levanta aqueles que têm desejo de viver uma vida de comunhão com Ele. Então, para nós, aquilo que a gente julga que não tem valor nenhum, para Deus é extremamente precioso. E às vezes a gente olha para nós e fala assim, eu tenho tanto valor, fulano ali não tem valor, fulano ali não vai sair nada dali, é dali que sai um caldo grosso. Então a gente não pode, por isso a gente não pode julgar. Nós temos que nos colocar no lugar assim, de igualdade, porque o mesmo preço pago por mim foi pago por Ele. A mesma graça que me alcança hoje, alcança Ele. É a mesma graça. Que a gente possa ter essa transformação de percepção, né? De valor, de princípio. Todos foram pagos pelo alto preço, pelo sangue derramado, todos nós, né? Não é porque eu sirvo ao Senhor e decidi viver num caminho de obediência e amor ao Senhor que eu tenho mais valor. Não tem nada que eu faça para Deus que possa fazer com que Ele me ame mais.
Não tem. Eu posso fazer inúmeras coisas e ainda assim Ele vai me amar do mesmo jeito. Eu posso ser uma pecadora, mas se eu me arrepender, Ele vai continuar me amando do mesmo jeito, né? Então nós precisamos ter essa percepção diferente de valor, a percepção de Deus, que nos faz ser compassivos, que nos faz amar o nosso próximo como a nós mesmas. Amém, meninas? Vamos orar. Hoje nós vamos agradecer a Deus pela vida da Zizi, que está aniversariando hoje, né? Mais um ano de vida que o Senhor concede a ela. Todos os dias é dia de celebrarmos a nossa vida, todos os dias. Mas hoje é especial, né? Então nós vamos agradecer ao Senhor pela vida da Zizi, que o Senhor possa cobrir ela com bênçãos sem medidas, que ela possa ser levantada nessa geração, né? Para realizar grandes coisas, amém? Vamos orar para que o Senhor possa nos ativar no Espírito, meninas. Que o Senhor possa derramar sobre nós ousadia, autoridade, que possa abrir os nossos olhos espirituais para identificar as estratégias que o inimigo tem usado para nos destruir, mas que aparentam ser coisas boas, mas que aparentam ser pessoas que querem caminhar do nosso lado. Parece coisa boa, mas é coisa ruim. Né? Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para isso. Amém, meninas? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos fazer uma oração? Pai, eu te agradeço, Senhor, por este tempo que o Senhor nos tem concedido. Eu te agradeço, Senhor, por ter falado tão poderosamente ao nosso coração, por ter nos ensinado que nada foge dos teus olhos, que nós não conseguimos esconder nada de ti. O Senhor conhece a verdade sobre nós mesmos, sobre quem somos, sobre os nossos reais desejos, sobre os nossos pensamentos. Não há nada que nós podemos esconder do Senhor. Obrigado por nos lembrar que o Senhor é dono de tudo e que nós não precisamos deixar o nosso coração ser seduzido pelas coisas deste mundo. Porque quando nós somos seduzidos pelo mundo, nós abrimos brechas, nós desobedecemos a Ti, nós deixamos de confiar no Senhor como um Deus provedor, como um Deus que pode suprir todas as nossas necessidades. E a desobediência traz maldição para dentro da nossa casa, para a nossa vida e nos afasta do Senhor. Meu Deus, eu te peço, Pai, que nos dê estratégias espirituais para vencer os nossos inimigos, assim como o Senhor foi com Josué e deu a ele estratégias, Pai. O Senhor é um Deus extremamente criativo e nos faz vencer com estratégias diferentes. Às vezes nós estamos insistindo na mesma estratégia, Pai, no mesmo modo de falar, e não temos buscado em Ti algo diferente que possa trazer transformação e vitória para dentro da nossa casa. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos, que possamos buscar em Ti coisas diferentes, caminhos diferentes, para que o Senhor possa abençoar a nossa vida, para que o Senhor possa colocar o nosso inimigo para correr. Meu Deus, eu te peço, Pai, que nos ative na Tua presença. Abre os nossos olhos espirituais para observar o que vem de Ti e o que é cilada do inimigo para as nossas vidas. Nos ensina a ser mulheres sábias, a guardar a nossa boca, a guardar o nosso coração, a guardar os nossos pensamentos, andar em observância no nosso comportamento, se eles de fato têm glorificado o Teu nome, se através da forma que nós temos nos comportado, temos atraído a Tua presença, ou se nós temos afastado a Tua presença de nós. Nós Te pedimos perdão, Senhor. Nós Te devolvemos o governo das nossas vidas. Nós pedimos para que o Senhor possa tomar a frente de nós, abrir os nossos olhos espirituais, que o Senhor possa ativar a nossa visão e nos fazer enxergar as coisas da forma como o Senhor enxerga, da forma como o Senhor vê, que possamos ter essa sensibilidade no Espírito, que o nosso Espírito, que testifica com o Seu Espírito, que nós possamos ter essa sensibilidade para entender o que vem de Ti e o que é cilada do inimigo. Que possamos nos apropriar da autoridade, da unção que já foi colocada sobre nós, Senhor. Meu Deus, às vezes nós temos atraído para nós
pessoas que não te agradam, situações que não te agradam só porque nós não conseguimos ser firmes em nossas palavras. Nos dá ousadia, Pai. Nos dá ousadia para dizer não. Nos dá ousadia para fechar portas. Nos dá ousadia, Senhor, para falar e transmitir a verdade, mesmo que ela seja dura, Senhor. Nos dá ousadia. Eu te peço, Senhor, nos reveste com o teu poder, nos reveste com o teu Espírito Santo, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que nos dá moderação, e o Senhor é aquele que nos habilita para usar as estratégias e as palavras de acordo com cada situação que precisa ser falada. No momento em que precisamos ser duras, que o Senhor nos dê autoridade. No momento que precisamos ser mansas, que o Senhor nos dê mansidão e amor. Que possamos caminhar pelo teu Espírito, Senhor, cumprindo a tua vontade. Te peço nesta manhã que o Senhor possa vir sobre a vida da Zizi, que hoje está completando mais um ano de vida. Nós louvamos o teu santo nome por mais esse dia que o Senhor tem preparado para ela. Por mais esse ano que eu sei que o Senhor tem preparado para a vida dela. Te peço, Senhor, que conceda aquilo que deseja o coração da Zizi. Levanta ela como um instrumento teu, porque ela é construtora. Ela foi levantada pelo Senhor para construir, para ser uma edificadora, para ser resposta, Senhor. Que ela possa ser posicionada no propósito que o Senhor criou ela para ser. Viver a vida que o Senhor criou para que ela viva. Desfrute das tuas bênçãos pela glória do teu nome. Que ela receba a vida longa da parte do Senhor. Que ela receba bênçãos materiais e bênçãos espirituais da parte do Senhor nesta manhã. Meu Deus, que ela seja ativada no teu espírito, assim como cada uma dessas mulheres que aqui estão, Senhor. Que a tua bênção, que a tua glória seja derramada sobre cada uma delas. Senhor, aquelas que não conseguem. Aquelas que não conseguem acreditar nisso. Elas não conseguem achar que são merecedoras de receber isso. Que o Senhor possa ir neste momento ao encontro delas e quebrantar o coração. E que o Senhor possa revelar a elas o quão amadas elas são. O quão escolhidas elas são. O quão forte elas são. Que o Senhor vai usá-las da mesma forma, Senhor. Aquelas que acham não merecedoras. Que o Senhor possa ir ao encontro do coração de cada uma delas, trazendo cura emocional e mostrando que o Senhor as criou para este tempo, para um propósito, e que elas são preciosas para o Senhor, para executar a tua boa vontade. Nos dê bom êxito, Senhor, em nosso caminho. Guarda o nosso dia, nos dando estratégia, visão e vitória para a glória do teu nome, que possamos apontar o Senhor com a luz que carregamos dentro de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Recebam, meninas, força. Recebam ousadia. Eu não sei se a Dani tá por aí. Eu vi que a irmã Graça tá por aí, né? E às vezes a gente tem isso mesmo, a gente não consegue falar, mas que possamos receber a ousadia do Senhor, a autoridade do Senhor. Que o Senhor possa vir sobre nós, meninas, com unção, com bênção, com visão apurada, em nome de Jesus. E quando olharem para nós, que eles possam ver a luz brilhando, que todas as vezes que o inimigo tocar a nossa campainha, quando ele nos vê, não precisa nem falar nada, eles simplesmente vão bater em retirada. Em nome de Jesus, recebam essa ousadia, recebam essa autoridade dos altos céus, em nome de Jesus. Amém, meninas? Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos aqui de novo. Amém, meninas. Recebam mesmo, em nome de Jesus. Recebam com alegria no seu coração e avancem sem medo. Não permita que o coração de vocês fique desanimado como o coração dos israelitas ficaram desanimados quando os inimigos os perseguiram. Que o coração de vocês sejam fortes, corajosos, que não se desanimem. Em nome de Jesus, amém? Recebam com alegria. Amanhã, 7h35, estaremos aqui novamente para mais uma porção da palavra do Senhor. Vamos avançando na leitura, vamos avançando no conhecimento de Deus. E à medida que nós vamos nos mergulhando
Não seremos mais as mesmas, meninas. Amém? Deus abençoe. Recebe mesmo, Má, em nome de Jesus. Amém, Neia. Ontem foi muito bom estar com você, viu? Foi uma bênção. Glória a Deus. Se prepare para sábado, em nome de Jesus. Amém, Zizi. Deus abençoe vocês, meninas. Um beijo. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até amanhã.